Boa noite, pessoal. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia de live extra. A live de hoje é com uma professora de inglês, super parceira nossa, que que a gente troca bastante experiência com ela. Ela já viajou com a gente, então é uma pessoa que pode falar com bastante propriedade sobre isso. Ela dá aulas em empresas particulares. Ela também, a gente tem uma troca bem genuína, então ela troca bastante com a gente. É uma pessoa que indica bastante nosso trabalho, confia bastante no nosso trabalho, já mandou até o filho dela conosco. Então, ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi a experiência dela conosco como intercambista e como é o dia a dia dela como professora, enfim. A gente vai bater um papo aqui com ela, eu vou chamar ela aqui e aí a gente vai conseguir esclarecer melhor. Só um instantinho que ela tá entrando. Olá! Oi, gente, tudo bem? Boa Vocês estão me noite! Tô te vendo? vendo e tô te ouvindo. Quanto tempo a gente não Ah, se que vê no bom. presencial, né? Ah, isso é verdade, Débora. Quanto É tempo? verdade, é verdade. Eu não tô, tá tudo preto aqui pra mim, mas vocês estão me vendo, correto? Sim, eu tô te vendo normal. Você não consegue se enxergar? Não, não tô conseguindo me ver, mas tudo bem. Se o pessoal estiver me vendo, me ouvindo, perfeito. Tô te vendo, tô te ouvindo, tá tudo ótimo. Tava contando um Ah, pouco que para bom. todo mundo que você, além de nossa parceiraça, já viajou com a gente, já mandou gente com a gente, seu filho já foi com a gente. É um Sim, ele casamento foi de em longa janeiro, data. né? Ele foi. Isso é verdade. Ele foi para Barcelona, né, num curso super legal na Forex, né? Oi, fala todo dia que tá morrendo de saudade que quer voltar. Olha, eu sou suspeita porque Barcelona, a gente mora no meu coração e não paga nem meio aluguel. Juro por Deus. Ô Ai, meu lugar, Deus. ô lugar. Ele Mas você fala também não pode tanto que eu falar tô com muito. vontade de ir. Você também não pode falar muito. Você foi para Burnham, que é outro lugar muito delicinha, e para Inglaterra Nossa, de uma forma delicinha geral. não, né? Fantástico, aquele lugar é maravilhoso. Você chegou Nossa, em eu amava a verão ou Inglaterra. no inverno? Pra lá. Eu fui, na verdade, era o início da primavera, Ai, quando que eu delícia. fui. Ai, que delícia. Nossa, eu aprendi a amar a primavera. Meu Eu gato quer amo. participar, gente. A minha Eu cachorra também fui quer. no. Mas esse daqui tá carentão, ó. Eu fui na primavera, eu aprendi a amar a primavera. Gente, eu não sabia que era uma estação tão gostosa. Muito Não bom. tava frio, não tava calor. Nunca vi tanto verde na minha vida. Verdade, nunca vi tanto verde na minha vida, assim, eu fiquei extremamente encantada. Eu só também. Eu acho que é uma das Assim, eu melhores tinha épocas ido do ano. para Cambridge antes, né? Mas dessa vez eu tive o prazer de conhecer muito mais da Inglaterra. Eu fui para Bath, eu fui fazer o tour da Jane Austen, que eu sou fã, Que legal! né? Eu conheci um castelo em ruínas, andei numa Maria Fumaça. Eu me lembro que eu estava falando com o meu irmão, e assim, eu fiquei, tem uma Maria Fumaça aqui, tem uma Maria Fumaça, e as pessoas me olhando assim, nossa, essa menina é Louca! louca, né? Tipo uma Maria Fumaça, uma das primeiras Maria Fumaça, sabe? E eu me senti em 1800 e bolinha. Assim, para você ter ideia, os ingleses são meio frio, né? Comigo eles não eram. Acho que eles deviam achar que eu era meio retardada. Não, acho que foi com todo brasileiro. É verdade. Tanto que o guarda da estação, ele pegou na minha mão e ele falou assim: eu vou levar você, vou colocar você no melhor lugar da Maria Fumaça, que quando eu estiver subindo, você vai ver o castelo em ruínas, assim, ó, de primeira ponta. E eu lá dentro, parecendo uma criancinha. Nossa, Sensacional! isso, gente, andar dentro de uma Maria Fumaça, acho que foi uma das Não, maiores andar dentro de uma Maria sensações Fumaça da é minha mara, vida. mas na Inglaterra é glamouroso, vai. É bem glamouroso. Uhum, e ainda vendo um castelo onde que o Shakespeare esteve. Imagina, Maravilhoso, maravilhoso. Não, e Bournemouth, maravilhoso. assim, é charmosinha, né? É uma cidade que você consegue se deslocar tranquilamente, tipo, consegue fazer tudo da cidade com dois transportes públicos, é fácil, né? É uma cidade meio óbvia, né? Não tem muito mistério, enfim, é muito gostoso. E é muito acolhedora aquela cidade. Sem contar o custo-benefício, que Muito. é mara, mara,
Eu fiquei assim, surpresa, porque não foi caro. Não era cara a cidade, Tá. eu comia super bem, pagava assim super barato. Eu comprei tanta roupa lá que eu paguei mico na hora de voltar, porque eu não conseguia andar com tanta mala, né? E ainda é verdade. E assim, as pessoas acham que para fazer o intercâmbio você tem que ter muita grana, né? E não, é questão de organização, tudo Esse é mais. o ponto. Eu acho que é exatamente esse o ponto que você falou. Você precisa ter disciplina e organização. É exatamente esse o ponto. Porque assim, eu lembro quando eu e o Ronaldo, a gente foi para Bournemouth, isso em 2010, 11. Imagina, a gente ficou lá, acompanhou um grupo, tal. Eu lembro que em Bournemouth a gente comia os dois, a gente dividia um prato. Seu gato é muito lindo. A É o gente gato, dividia um parece o gato. prato lindo. A gente pagava tipo 7 libras. A gente chegava em Londres, 35 libras. Então é isso, é assim, você se planejar e você conseguir escolher alternativas. A gente foi para Londres 7 vezes, mas a gente morava numa cidade um pouco mais afastada, que era muito legal, porque a gente conseguia fazer tudo a pé. Então a gente não gastava tanto em transporte público, a cidade era muito acolhedora, enfim, eu acho que é isso, é um planejamento, né? É ter planejamento e ter foco. Você faz, né? Exatamente. Eu fiz isso com meu filho porque Barcelona é uma cidade bem mais cara, né? Nossa, E ele quis ir bem assim na alta temporada, porque tinha que assistir jogo, porque era o sonho dele de consumo, né? Porque vocês sabem da história, ele me pediu com 7 anos de idade, eu prometi que eu daria esse presente de 16 anos para ele. Então, mas você pode pensar em baixa temporada, que sai muito mais barato. Você falou assim sobre comer em Londres por 35. Eu comi em Londres com 3, 4 libras, você acredita? acredito, acredito, Eu acredito. consegui comer assim, com este valor. E assim, eu comi bem até, né? Comi bem. Gente, Eu só não comi bem mesmo. experimentem, por favor. Só não experimentem a sopa de tomate, porque é a mesma sensação de você abrir um pacote, colocar assim, um extrato de tomate e esquentar no micro-ondas. Não gastem dinheiro com Eu tive a sopa de mesma tomate da sensação. Inglaterra. Tive a mesma sensação. Você abriu aqueles pomodoro, virou e falou: Nossa, que delícia, não é mesmo? Só que não. Isso aqui não. Só que não. Mas experimentem o famoso, eu esqueci, é o fish and Fish and chips. chips. Sim, É tem que muito bom. comer, né? Gorduroso, mas é bom. É Sim. verdade. Na Inglaterra não tem nada que não seja não tão gorduroso assim. É difícil você comer healthy, né? Assim, 100% saudável lá. Mas tudo bem, não dá para ter Uhum. tudo e tá tudo bem. É, mas é um sonho. Se eu pudesse, eu moraria lá. Sim, mas eu acho que a base do que você falou é muito fundamental para todo mundo que está assistindo a gente. Gente, é foco e objetivo. Eu acho que isso é para tudo na vida, mas eu lembro que o intercâmbio do seu filho a gente começou a ver com 2 anos de antecedência, né? Então você Sim. tinha um foco, você tinha um objetivo e ótimo, porque aí coube no bolso, ele conseguiu fazer tudo que ele queria, ele conseguiu ir no jogo, ele conseguiu ir em alta temporada. A gente conseguiu distribuir de uma tal forma com que a coisa rolasse, porque você tinha planejamento e foco. E aí foram dois Sim. anos de muito sacrifício, porque né, não dá para ter tudo nessa vida, mas ele conseguiu ir e curtiu pra caramba. Pra caramba. Tanto que ele fala Curtiu que tá morrendo de muito. saudades. Sim, Todo santo dia. eu sei. Ele fala, ai, que saudade de Barcelona. A gente se acostuma com coisa boa tão rápido, né? É verdade. Nossa, ele ama, né? Mas a vontade, assim, falando disso, até começa a coçar a mão, assim, ai, que vontade de pegar o próximo voo. E você sabe, é muito engraçado, assim, todo mundo que a gente conversa na quinta-feira, ou é alguém que tem muita conexão no assunto, ou é alguém que já fez intercâmbio conosco. No seu caso, os dois, né? Você tem muita conexão com o assunto e já fez intercâmbio conosco. O grande X que eu acho que quando a gente começa a conversar na quinta-feira, que é esse papo, as pessoas param, aí elas ficam assim, nossa, Dé, você me levou para aquele lugar de novo, porque eu fiquei revivendo na minha cabeça o intercâmbio.
E aí eu queria ir para aquele lugar, nossa, que me deu uma saudade. Teve uma pessoa que eu desliguei e já pediu para começar a orçar o próximo intercâmbio. Eu falei, bora, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Então, perguntando É, a quanto minha tempo vontade agora é você outro lugar. fez? Você fez 4 semanas, né, Ah, Lê? Seus cursos eu foram fui, de 4 semanas, né? sim, foram de 4. O primeiro de Cambridge também, foi meu primeiro. Na Inglaterra foi de 4 semanas, E o que de eu Birmingham estudei também. na Cátia, e o de Bournemouth também. Sim, É, foi época de escola, né? De escola, não de férias. sim. Mas tá ótimo. E perguntando Ah, assim um tá pouco para ótimo. você, tipo, você vive em company, né? Você tá sempre dentro das empresas, você tá toda hora com esse perfil um pouquinho mais, né, já na vida adulta, não tanto infantil quando você tá dentro de uma empresa. E eu acho que é um perfil um pouco mais, né, direcionado e tudo mais. Mas conta pra gente como é que essas pessoas, por que essas pessoas te procuram, qual é o perfil desse intercambista, desse aluno, nesse caso, né, nesse momento, que ele tá com você, qual é o perfil dele? Olha, eu tenho alunos de diversos perfis, né? Ah, Uhum, quando eu falo assim, no sentido de aprender o inglês e qual é a necessidade. Quando eu falo de necessidade, eu tenho aqueles alunos que querem viajar e tenho o perfil daqueles de que estão dentro. Tem bastante aluno, por exemplo, da área de TI, né? Tem um aluno que está me dando olá, oi, Átila. É, eles precisam, eles necessitam do inglês dentro da empresa. A Marcela também. Eles falam então, todos diariamente eles te com mandando, pessoas, todos eles. eles necessitam, né, do inglês. Eles falam com indianos, eles falam com japoneses e por aí vai. Então, eles precisam não só trocar e-mails, eles participam de reuniões diárias. Então, eles precisam falar. Eu tenho alunos que já perderam oportunidades de ganhar, tipo, quase 30 mil reais porque não tem o inglês. Eu já tive alunos que perderam empregos, né? Porque não tem o inglês. Sim. Já tive, assim, por exemplo, eu dei aula por 2 anos na Uninove, já tive alunos, assim, que chegaram, eu não, desculpa o termo, tá, gente? Eu não preciso dessa merda de inglês, e passava 2, 3 semanas, falavam assim, eu perdi a oportunidade boa de estágio porque eu não tenho o intermediário. Uhum. Tanto que existe algumas pesquisas que dentro de 5 anos, é, muitas empresas, né, não vão contratar se você não tiver a partir do nível intermediário do inglês. Essa é a verdade. Uhum. O curso de inglês, se vocês perceberem, está cada vez mais caro. Daqui a pouco ela vai estar tão caro quanto uma universidade, né? Por exemplo, quem já começou a aprender inglês, parabéns. Aqueles que estão esperando vão ter bastante consequências, infelizmente. Sim, Né? Alguns já estão sofrendo a consequência agora. E teve outros que já chegam para mim, se eu tivesse aprendido anteriormente, eu não teria perdido a oportunidades que seriam agora, tananã, e aquela. Cada um tem seu momento, é claro. E tem muitos alunos, a maioria dos meus alunos, tanto que eu tenho uma agenda extremamente cheia, eles sofrem de bloqueios. Principalmente bloqueios emocionais, a vergonha, o medo de falar, e de falar né? E errado, como? né? E de olhar e falar, nossa, Falar errado. Gente, tudo bem falar errado, nós somos humanos, nós falamos português errado, né? Tudo bem falar errado, mas assim, a ideia é que você aprenda, que você se sinta confortável em falar o inglês. E como te preparar para isso? Você precisa estudar. Então, assim, há muitos alunos, como eu já indiquei muito para vocês, quando eles já se sentem confortáveis, eu indico, né? Por que não fazer um intercâmbio? Pode ser um intercâmbio de um mês, pode ser um intercâmbio de 6 meses, de 3 meses. o tempo Depende, que der, porque às né? vezes você. Exatamente, porque às vezes você tem filho aqui, por exemplo, o meu intercâmbio de um mês foi porque eu tenho filho, não dá para largar uma vida aqui e para fora, mas tem outros que já, né, já Não, eles tem têm essa todo, disponibilidade maior. tem uma programação toda, e assim, falando até dessa pesquisa que você falou, existe uma outra pesquisa, existem duas pesquisas, uma que mostra que só 5% da população brasileira fala inglês, o que ainda a gente vê que é o que você falou, assim, ainda é um fator que as pessoas precisam investir, porque mais para frente isso vai custar caro, né? A gente está falando do Vai. inglês, gente, porque o inglês hoje
é a linguagem universal para a língua dos negócios, né? Seja TI, Exato, seja língua, enfim, na companhia. A linguagem universal para essas pessoas se comunicarem é o inglês, tá? Então, exato. 5% das pessoas, da população brasileira hoje fala inglês. E isso é um dado um pouco preocupante, né? Porque para a globalização que a gente vive é uma coisa muito pequena. A gente teria que ter mais pessoas falando inglês. E a gente tem um outro estudo que atesta que um mês lá, 4 semanas, bem estudados, gente, isso não quer dizer que você vai morar na escola, mas isso quer dizer que você vai ter Hum, um aprimoramento e uma dedicação, né? Então, um mês uhum. lá bem estudados equivalem a 6 meses aqui na melhor escola fazendo o melhor intensivão. Então, mesmo fazendo um mês, todo mundo fala assim, ai, mas só 4 semanas, né? Gente, faz muita diferença porque você vai dormir e acordar falando inglês, respirando inglês. Exato. Então, O que eu explico às vezes, né, para os meus alunos, eu falo assim, é um mês, são 6 meses comigo, porque eu pego muito no pé dos meus alunos, né? Eles falam sim. comigo, eles podem falar comigo o tempo que eles querem. E aí eu falo, gente, o intercâmbio ele funciona dessa forma, no meu ponto de vista como intercambista. Uhum. Né? Você, toda segunda-feira, a maioria dos meus alunos ou dos meus amigos que às vezes chegam até mim, perguntam intercâmbio, tá? O meu filho falava, ele falou assim, mas dá um friozinho na barriga de viajar sozinho. Primeira coisa, você não tá sozinho. Exato. Por quê? Porque quando você chega na escola, na segunda-feira, tem várias pessoas que estão na mesma situação que você. Segunda-feira é dia de chegar novos alunos, de fazer o teste, aí você chega lá, tipo, várias Tá todo pessoas mundo de no mesmo diversas barco, no mesmo medo, nacionalidades, né? no mesmo barco, exato, aí as pessoas vão fazer o teste e tudo mais. E aí você senta lá, tipo, aí você começa a olhar para uma pessoa, aí você vê lá tem um árabe, tem um mexicano, tem um espanhol, tem europeus e por aí vai. E de repente você já está fazendo amigos. Aí de repente um te chama para um almoço, outro te chama para jantar. E aí você sai da escola já com amigos. Você estuda na escola, você sai depois para Alguma algum, atividade algum extracurricular, programa, né? alguma coisa, alguma atividade, você fala inglês, aí você vai para uma loja, você chega lá, fala com o vendedor em inglês, você vai almoçar, você vai falar inglês, tudo que você vai fazer vai ser inglês. Você vai para casa da sua família, eu gosto muito do homestay. Você chega lá, conversa com a sua família, você vai falar inglês. Então, Concordo é tudo plenamente com você. inglês. Plenamente com você. E as pessoas acham que é só na escola. Não, gente, não é. Claro que chega lá, vai ter brasileiro, vai, mas tem outras pessoas de nacionalidades diferentes. Então, por que não fazer amigos Se de outras experimentar, né? nacionalidades? Se lançar essa Exato. experiência, sim. Sim. E, e aí eu sempre falo, imagina você faz amigos de outros países e você mantém um contato, você pode receber um dia essa pessoa na sua casa, você pode ir na casa dessa pessoa, conhecer um outro país, manter um contato. Claro, eu já recebi uma russa na minha casa, ela ficou comigo Que por três legal. Que meses, né? legal. Eu tenho contato com ela até hoje. Então, isso é muito show. Eu posso ir para Moscou a hora que eu quiser, Muito entendeu? legal. Só falta o dinheiro, né, E a gente? fronteira abrir, né, gente? Só falta isso. Mas, assim, essa parte é muito legal, Porque, entendeu? assim, você deve ter É, bastante gente mais velha, né, em companhia e tudo mais. Como que você saca que exato. é a hora que você olha e fala assim, putz, para você agora seria. Porque eu sinto muito, os nossos trabalhos são muito complementares, assim. Da mesma forma que Uhum. tem vezes que chega um aluno para a gente e fala, nossa, mas eu vou viajar assim? Ó, se você não está seguro, faça um inglês antes. Não sei. Então eu vejo que a gente tem, a gente se complementa muito. Mas quando é que você sente que você olha e fala assim para o seu aluno, por que você não vai agora fazer o intercâmbio? Como você mesmo falou, às vezes é só pelo período de férias? É, mas é o que ele tem e vamos fazer isso da melhor forma possível. Como que você enxerga Olha, que ele está preparado? eu vou usar um exemplo de um aluno meu que acabou de entrar, o Matheus. Ele é um cara que, tipo, eu chamo ele de cara de pau. Eu dou alguns apelidos loucos para os meus alunos, Mas eles né? devem se identificar com todos. É, mas assim, cada um tem um perfil diferente, tá, gente? Então não se ofendam. O Matheus é o famoso aluno cara de pau. O que seria esse famoso aluno cara de pau? É o aluno sem vergonha. O O que que é seria ótimo, isso? ele não Ele tem vergonha, fala, ele fala, ele exato. erra, ele não sabe o que ele tá falando, e aí ele fala, tá certo. Então, aí ele vai falando, às vezes a gente dá risada porque saem umas coisas assim, e, É um e esses idioma são os muito alunos que próprio, mais né? aprendem.
E são os alunos que mais aprendem, né? Porque eles falam bastante. O Átila também, ele assim, eles aprendem muito mais rápido porque eles não têm medo de errar. E quando eles erram, eles dão risada deles mesmo. Que delícia! Eles dão risada deles mesmo, assim, a gente dá muita risada na aula, né? Quando isso acontece. E tem os alunos que são mais contidos, que eles têm medo de errar. Então eu falo, cara, não tenha medo de errar. Permita-se, Eu né? cometo Vai. todo, eu sou humana, vamos errar, é errando que se aprende e tal. E ele começou, e ele já chegou assim, Titi, eu quero fazer um intercâmbio. Quando que eu vou fazer um intercâmbio? Me fala quando eu estiver preparado para fazer o intercâmbio. Eu falei para ele, quando você vai sair de férias? Ele, ano que vem. Eu falei, então vamos estudar inglês e vamos se organizar para você sair de férias e ir para fazer o seu intercâmbio ano que vem. Ele, para onde que eu vou? Eu não sei para onde que eu vou. Eu falei, vamos pesquisar? Vamos ver qual que é o seu perfil? Legal. Aí eu falei, vai para Balnermann. Aí ele falou assim, mas por que Balnermann? Eu falei assim, porque lá tem praia, porque lá tem verde, porque você pode ir para a Europa, você está na Inglaterra, você pode ir para Paris, você pode ir para Itália, você pode ir para Irlanda, e é super barato. Super. Gente, eu gastei R$ 350 para ir para Paris, você entendeu? Para ir para Paris, né? E quando eu falo isso Você às vai, você pessoas passa um fim de sérias, semana lá e volta, tá tudo bem, né? exato. Aí eu falei, Balnermann faz show de bola. Aí ele começou a pesquisar sobre, ele gostou e falou, vou para Balnermann. Aí entrou depois da quarentena, né? Então, não sei quando ele vai sair de férias, mas ele é um dos alunos que quer Mas, muito ó, só fazer o para dar a intercâmbio. dica, a Inglaterra tá aberta pra gente, viu? Fica a dica aí. Tá aberta? Ó, você viu, né, Matheus? Inglaterra tá aberta E pra tem, gente. e tem muitos alunos que têm medo, entende? E esses que têm Mas medo, que tem, assim, dica que você dá? Qual é a dica que você dá para esses que estão mais a maioria atentos? dos que têm medo, eles falam, eu não tenho dinheiro, Uhum. eu não tenho possibilidade. Gente, minha mãe era doméstica, minha mãe trabalhava. Se eu for falar sobre questão de dinheiro, dificuldade, Eu acho eu acho que eu que fui a você primeira e a planejou única. lindamente. O seu exemplo do seu filho, para mim, são assim de aplaudir de pé, sabe? De pé. É, se for falar sobre condições, gente, a gente for pensar assim, sobre questão de condições, eu nunca teria feito 2 intercâmbios na minha vida, eu nunca teria Três, né? pagado. Pagou três, né? Então assim, foi mais ou menos, quanto que vai ficar? Foi até um acordo que a gente tinha feito, assim, quando eu fosse indicar meus alunos, que alguns não tenham, tipo, a disponibilidade de chegar e pagar, assim, 6 meses um intercâmbio, né? E a gente falou, vamos fazer a organização que nem eu fiz com meu filho, pagar em 2 anos para viajar um mês. É possível? Sim, é É possível. possível. Então, você organiza, gente. O que é prioridade na tua vida? É um sonho, porque viajar não é só pagar, tipo, uma viagem, Não é só entrar no avião, né? Eu acho que é muito além. não é só entrar no avião, cara. É tipo se. É um autorreconhecimento, sabe? É muito mais do Sim. que. É incrível a sensação. Eu falei pro meu filho, eu falei, quando você voltar, você vai me entender. Ele falava, mãe, eu não te entendo. Quando ele voltou, ele falou assim, mãe, acho que é muito mais incrível do que você falava, né? É muito mais incrível. Eu falava assim, incrível como? Ele falou assim, ele usou assim, mano do céu, mãe, ver um gol do Messi não tem preço. Aí eu falei, me chama de mãe Mastercard. Ele, mãe Mastercard, não tem preço. Era mais ou menos assim. É fato. Eu acho que é planejamento e assim, eu acho que quem quer arranja motivo, quem não quer arranja desculpa, né? Então, Exatamente. Só para vocês terem ideia, teve mês que eu paguei parcela de R$ 300, gente, e tá de tudo bem, intercâmbio. tá tudo certo. E Eu tá acho que tudo bem. foi como foi, né? E valeu. Me Exato, me fala assim, tem gente que sai às vezes para um final de semana para o bar e gasta quanto? Quanto você já ouviu Gente, que ainda mais na muitos amigos pandemia, que a seus gente não saem? pode nem sair tanto, né? Um barzinho que você não vai, pagou uma parcela aí, né? Você pode, às vezes, não dizendo que você não precisa deixar de sair, você pode sair, mas dá uma economizada. Eu fiz um cálculo na época que eu fui para Balnermann, sabe quantos que eu gastava de chocolate por mês? Nossa, nem ideia. Eu gastava de chocolate quase R$ 150 por É mês. que você vai Eu deixei pegando de um comprar aqui, meu um ali, um chocolate. ali, um não sei o que aqui, né? Eu parei de comprar meu chocolate. Não comprava chocolate, minha saúde melhorou, né?
É Não tudo. comprava. Então, eu fiz algumas, sabe? Algumas Alguns diminuídas dos ajustes, eu gastos que acho, não né? era necessário, alguns ajustes. Sim. E eu fui. E E quando eu vou te dizer, não faltou nada. né, o seu intercâmbio do seu filho foi irretocável, do começo ao fim. Assim, eu acho que foi desde quando sentou, planejou, a gente executou e não sei o que, e define. Eu acho que ele foi irretocável do começo ao fim, sabe? E a gente olha assim, a gente que tá de fora assim, olha e fala, ai, que delícia, sabe? E a gente acaba Foi viajando incrível. junto, porque pra gente cada um é muito especial para onde vai e o que, que vai fazer, sabe? Ainda mais quando a gente sabe toda a trajetória que vem junto, tudo que representa e tudo mais, a gente tipo fica, a gente tá lá, sabe? É muito bom, é muito bom. E quando os É seus incrível. estudantes estão lá, vocês se falam, você conversa com eles, como que é? Converso bastante com Em eles. inglês ou Eu tenho uma português? aluna com vocês. Ah, é os dois. Eu tenho uma aluna que foi com vocês, que é Uma não, né? a Várias. Bruna. É, mas a Bruna ela foi e não voltou mais. A Bruna foi para ficar, acho que 7 meses no Canadá. É. Falou que queria ficar estender mais 3 meses. Aí agora estendeu mais não sei quanto tempo. Aí resolveu fazer faculdade lá. Às vezes ela me manda assim mensagem, teacher, me ajuda no inglês. Eu Você me ajuda não daí? ajudo, não. Vamos lá. Eu falo, não, ela pede ajuda, já tem uns 2, 3 anos lá. Eu não ajudo, não. Você tá aí, você tá na faculdade, eu não sei como seu professor vai corrigir, não sei o pensamento dele, vai que eu corrija errado. É um professor de faculdade, eu não sei nem da matéria que você está estudando. Mas eu não faço isso por quê? Porque ela tem que confiar nela mesma. Já tá Sim, 2 anos lá, né? sim, você tá Aprender a certo. andar com as próprias perninhas, né? Mas ela foi e não quis voltar, não, minha filha. Falou que nunca mais volta. É, se ela tá errada, deixa o tempo Não, ela dizer, não mas eu tá. não vou falar nada. Aqui já falaram É, algumas o coisas. Eliezer vai com vocês. É, tem mais gente aí que vai com a gente, que tá aí? O Eliezer não, mas o Eliezer vai com vocês para Irlanda. Ai, que legal. Não sei, ele vai também, eu acho que é outro que vai e não volta. Ah, Irlanda, a chance disso acontecer não é pequena, não. Não é pequena, não. Aí teve uma É pessoa que verdade. deu aqui uma opinião falando, só quando eu fui conhecer o exterior que entendi o desejo da minha filha de fazer o intercâmbio. Isso acontece real, assim, acho que só quando a gente calça os sapatos a gente consegue entender o que que é o alcançar lá, né? E eu acho que é muito do maravilhoso. Aí, o André está fazendo uma Uhum. pergunta para você. Se você percebe uma melhora significativa na fluência dos seus alunos quando eles voltam do intercâmbio, mesmo sendo de 4 semanas, se você consegue perceber essa melhora. Percebo sim, mas uma das coisas que eu mais percebo é na confiança. Tá. A confiança, eu acho que quando o aluno consegue a confiança no inglês, ninguém segura. Porque tem muitos que têm um vocabulário, Uhum. mas eles não têm confiança, Sim. né? E eu trabalho muito isso neles. E quando você faz um intercâmbio, ou você fala, ou você fala, É um. né? E assim, geralmente o primeiro dia é um pouquinho difícil, quando você já tem. O segundo dia é um pouquinho Acho que é a assim, no primeira sentido de você se semana, né, acostumar com de o adaptação, né? sotaque. Para você se acostumar com o sotaque, com a cultura, tudo. Terceiro dia, quarto, aí vai começando a ficar melhor. Depois, ninguém te segura. Odeia, Parece você que você tá chegou em a sonhar casa. em inglês? Eu sonho o tempo todo, cara. É Às que vezes eu para tô no você o inglês é supermercado. muito frequente, né, no seu dia a dia, mas é muito louco isso, porque tem intercambista que fala assim pra gente, tava lá, no segundo mês comecei a sonhar em inglês. É assim, é a vida. Você acredita que depois que eu voltei, eu cheguei no supermercado aqui, eu fui pedir pão, pedi em inglês, fui pagar o negócio e a moça perguntou assim: cartão de crédito ou é débito? Aí eu falei pra ela que era débito, Hum. mas em inglês, e a mulher ficou olhando pra mim, né? E teve uma vez que eu fui comprar sorvete, eu pedi sorvete em inglês e eu tive que pedir acho que umas 3 vezes. Aí a moça olhou pra mim e falou assim: "No hablo inglês". E aí eu, tipo, pedi desculpa pra ela, mas a minha cabeça tava
Que maravilhoso. Fez Ah, isso com 4 semanas. Imagina se eu te mandar lá para 6 meses. Meu Deus, não, aí não volta mais. Aí esquece, aí não volta e tá tudo bem. E vai ser você, tipo isso, né? você mandou seu filho adolescente, né, para lá. E aí Uhum. a gente vê que vai menino e volta homem, né? Você sentiu isso? Que foi um menino e Eu voltou um homem? percebi. O cão, ele sempre teve uma maturidade meio que diferente, né? Eu Uhum, já fui criando, mas eu percebi que ele foi mais. Ele voltou mais tipo. As coisas são possíveis. que legal. Ele voltou mais com essa maturidade, de tipo assim, se eu correr atrás, eu consigo, sabe? Você fez isso. Porque, assim, querendo ou não, que enquanto eu estava trabalhando, ele me ajudou em outros sentidos, sabe? Claro. Em outras coisas. Então, eu não consegui sozinha, né? Então, ele voltou com essa mentalidade. E quando ele voltou, ele me disse uma frase muito, muito, muito linda, né? Ele falou assim: o intercâmbio, ele é mágico, mãe. Dá até medo de crescer. Aí eu falei: o que você quer dizer? Porque aqui a gente pode ser criança, a gente é adulto, a gente pode ser só a gente mesmo. A gente não precisa se preocupar com as outras coisas, assim, tipo, eu tenho as minhas responsabilidades no sentido de trabalho, no sentido de. Não sei se vocês podem me entender, Eu de acho que a conta para pagar. responsabilidade, né? A responsabilidade é que ele consegue ser criança, né? Ele consegue ser adolescente, ele consegue viver a fase que ele tá, né? Mas, tipo, aqui a gente consegue realizar os nossos sonhos. Acho que foi isso que ele quis dizer, né? Então foi bem legal. Ele falou assim: aqui é mágico, então dá medo de voltar para a realidade porque foi muito bom. Que Então acho que foi essa bonitinho, palavra que ele me usou, que né? bonitinho. Ele estava dentro do táxi voltando. Você sabe, quando eu fiz alguns intercâmbios, né? E aí chegou uma época que eu já era maior de idade vacinada, e eu falei para minha mãe: cansei de tudo aqui, eu vou querer estudar espanhol, porque eu estava na época de ou tirava a proficiência de espanhol aqui, ou eu ia para fora e tirava a proficiência de espanhol fora. Aí minha mãe: nossa, filha, sério, você tá pensando em viajar de novo? Eu falei: tô querendo ir e tal, não sei o quê. Ela: o que você pensou? Aí eu virei e falei assim: eu pensei em ir para Barcelona, eu fico lá, sei lá, um tempo e depois eu volto. Tá? Aí ela olhou assim para mim, ela: filha, você já juntou o dinheiro? Aí eu olhei assim, tipo, nossa, como que faz essa parte, sabe? Aí parece que você olha e fala: como assim? Sabe? Hein? Aí ela: filha, porque assim, eu patrocinei alguns, agora tá na hora de você andar sozinha. Resumindo para vocês, eu acabei indo para Argentina, tirei proficiência na Argentina, fui para Patagônia, fui para Patagônia, fui para Bariloche, viajei um pouco com a minha mãe e depois eu fui para Buenos Aires e acabei ficando por lá, porque como assim tinha que juntar dinheiro? Como assim? Vida adulta, né? E aí você olha e fala: nossa, mas eu entendo muito bem o que seu filho quis dizer. Muito bem, muito bem. Eu acho que ele quis dizer que ele conseguiu viver o sonho dele assim antes de chegar às responsabilidades de adulto, sabe? E é muito Então, legal, foi acho que o presente. eu acho que é muito valioso isso que você pode proporcionar para ele, porque não é fácil, né? Assim, por mais que a gente fale do planejamento e tudo mais, você tem que ter uma educação financeira que te, te mostre e te leve ao seu objetivo maior, né? E Uhum. nesse momento para ele, você tava tipo, você sabia o quanto você não estava comendo de chocolate pelo objetivo maior. Ele não percebe, ele não sente essas privações, mas você sente. E é muito A gente legal acaba ver sentindo. mas ele valorizou isso no final, né? Ele entendeu Uhum. esse recado final, né? Isso é bacana. Essa parte é bem bacana. Mas você sabe que uma das coisas que eu percebi, por exemplo, antigamente eu via muitas das pessoas falando assim: eu vou para o Canadá, vou para Toronto porque todo mundo vai para Toronto, né? Mas é tão importante quando você vai fazer um intercâmbio de você entender qual que é o seu Exato, qual que é o seu? Qual fio. que é o seu, né? Exatamente. Assim, gente, não seja Maria vai com as outras.
Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar o meu primeiro intercâmbio, eu assim, eu chegava em alguma agência e tudo mais, e as pessoas faziam tipo, vai para tal lugar, tá promoção, não sei o quê. E aí eu via assim, não batia no coração, cara, eu não conseguia me imaginar naquele lugar, E aí, sabe? não. Por exemplo, eu não consigo me imaginar, eu não tenho o perfil do Canadá, por exemplo. Eu não tenho, tipo, não bate no meu coração, assim, aquela vontade de ir para lá. Uhum. Entendeu? Quando eu penso assim, por exemplo, eu morro de vontade de fazer duas coisas no sentido de intercâmbio. Eu tenho vontade, é um próximo intercâmbio que eu quero fazer, eu tenho vontade de ir para a Escócia, Que legal. né? E eu tenho vontade de fazer aqueles voluntariados, sabe, Ah, na África. São duas coisas que fazem parte do meu perfil. Então, eu consigo me imaginar. E o legal, por exemplo, do Ronaldo, às vezes eu mando assim os meus alunos, não sei para onde que eu vou. Às vezes eu até indico, por exemplo, a Indira, quando ela foi com vocês, ela tinha muito o perfil do Oxford. E aí, quando vocês fizeram o levantamento, as perguntas, não sei o quê, ofereceram para ela algumas opções que tinha a ver com ela, mas Oxford, quando ela começou a ler, quando ela começou a ela entender, viu que lá era o coração dela, né? ela viu que era Oxford. E aí ela chegou lá, ela me mandava fotos. Nossa, meu celular carregou assim, de fotos de Oxford. Legal. E ela falou assim, cara, ela mandou, falou assim, nossa, obrigada. Oxford é realmente o meu perfil. A Daisy também, ela foi para Malta, né? Mas ela tinha ido ela tinha feito por conta. E ela, tipo, Malta é o meu perfil. Sim, Tipo, então é muito importante, gente, às vezes você se organizar e ir para um lugar que tem o seu perfil. total. Porque sendo assim, o seu intercâmbio vai ser mágico, Eu acho que é entende? esse que é o grande, assim, quando a gente faz a abordagem, até uma pessoa perguntou aqui, o Rodrigo, qual seria a melhor cidade, Burnham ou Saint-Marie? A gente teria que muito conversar com você, Rodrigo, e eu vou pedir muito para você entrar em contato conosco ou pelas redes sociais, ou pode deixar o seu, nos nossos comentários seu telefone, e-mail, porque é isso que a Deusa é exatamente isso que a Deusa tá falando. A gente consegue sentir no atendimento o que é melhor para você. De repente, cada intercambista nosso, a gente lê ele e faz essa leitura para vender a coisa certa para a pessoa certa, né? Então, eu precisaria conversar um pouquinho mais com você, entender qual é o perfil, qual é o seu perfil, porque cada cidade tem uma característica e para esse intercâmbio ser mágico, a gente tem que vender a coisa certa para a pessoa certa e não a Deusa, por exemplo, teve uma experiência maravilhosa em Bournemouth, mas não necessariamente essa experiência maravilhosa vai servir para todo mundo, né? Para sua amiga foi Oxford, que não tem muito a ver com Bournemouth, aliás, nada. Mas, enfim, São para ela estados, era cidades perfeito, né? diferentes. Para ela Na era. época que eu fui para Cambridge, por exemplo, o Cambridge fazia totalmente parte, vamos dizer, do meu mood, vamos dizer assim, Tá. né? Tipo, minha mãe tinha acabado de morrer, então fazia muita parte do meu, vamos dizer, do meu lado espiritual do momento. Eu adorei Cambridge. Eu fui assim, engraçado porque eu tinha falado para minha mãe que quando eu fosse fazer a minha primeira viagem, eu iria no outono. Quando eu cheguei lá, cara, é outono, né? Eu não tinha me dado. E eu amei aquela experiência. E que depois que eu fui para Bournemouth, na verdade eu nem fui para Bournemouth por causa das praias, eu fui por causa de uma foto que eu vi do Drax Coast lá, do Desert, eu esqueci o nome, É. por causa que era perto. E eu me encantei pelo lugar. E eu amei, assim, eu tive aquela experiência maravilhosa, entendeu? E eu voltaria para Bournemouth, mas eu não voltaria para Cambridge para Olha, tá estudar, vendo? porque eu me Mas para apaixonei por lá. Cambridge foi, acho que um momento que você precisava viver e tudo bem, Aham. né? E eu voltaria para a cidade para conhecer. Gente, você tem ideia do que a Universidade de Cambridge? Eu me senti Harry Potter. Não, como eles falam Harry Muito! Potter. Mas é muito, é verdade. Tanto que lá eles Exato. gravaram até um pedaço. A comedoria é real do filme, é a real, assim, eles gravaram lá. Então, sim, você faz um passeio pela história absurdo. E eu acho que é muito válido, muito válido. Então, Rodrigo, eu vou pedir por gentileza para você, depois, quando eu subir a live no nosso IGTV, deixa para a gente, por gentileza, o seu e-mail, que aí eu entro em contato com você sem falta, tá? Se você puder fazer essa gentileza.
Mas eu acho que isso é muito a gente sentir do atendimento, né? E entender muito a dinâmica da pessoa, como é o dia a dia dela. Porque às vezes a gente, né? Você fala assim, ai, não, mas eu sou uma pessoa muito urbana, não sei o quê, tarará. Então, cada perfil, gente, tem para todos os gostos e até para todos os bolsos, porque como você mesmo falou, bem programado, dá, dá. E era isso que eu ia pedir para Dá. você até para a gente encerrar. Qual é a dica que você tem para dar para quem está pensando em fazer intercâmbio? Primeira coisa, não tenha medo. Você não vai viajar sozinho, você vai pegar o avião sozinho, entendeu? Então, entenda que é uma aventura. Primeira coisa que você vai aprender nessa viagem é se reconhecer. Você entender você como um ser humano, como uma pessoa. Você está fazendo isso para você. Primeira Bárbaro, coisa, é bárbaro. para você. Você pode gastar uma graninha, cara, não é barato o intercâmbio, mas, cara, é o melhor investimento. Você não está gastando, você está investindo em você. Bárbaro. Quando você chegar lá, entenda que você não está sozinho, está todo mundo na mesma situação. Faça amigos. Faça amigos de todas as culturas. Então, abra sua mente, sabe? Ah, mas tem árabe, ah, tem isso, não sei o que. Abra sua mente, você vai entender que eles são maravilhosos. Entendeu? Bárbaro. Ok? Você vai entender que todo mundo é legal, cada um com o seu jeito, com a sua personalidade. Quando você permite isso, você abre a sua mente, você se torna um ser humano melhor, entendeu? É muito bacana. Então, invista em você. Terceiro, tudo bem ficar numa república, mas homestays são muito legais também. Eu digo Eu que todo amo mundo tem ficar que em ficar pelo menos homestay. uma vez na vida. Todo mundo tem que fazer isso uma vez na vida. Uhum, Uma vez. uhum. Sempre que você for conversar com alguém ou for fazer uma pesquisa, vai ter sempre alguém que vai falar algo ruim de um homestay, sabe? Vai ter sempre alguém que vai falar. Mas eu fiquei em duas homestay que eram bacanas. A minha primeira, meu Deus, eu queria colocá-la numa mala e trazer, mas ela ia chegar morta aqui. Ela me tratava como uma avó, gente. Eu ganhava um abraço todo santo dia de uma inglesa. Ingleses não Não, 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 abraçam. não, não, não. Isso não é verdade, nada. Não, tem alguns ingleses que não abraçam, mas ela me abraçava todo dia, gente. Velhinha fofa. Ela era linda. Que amor! Terceiro, gente, se vocês não têm grana, vocês podem se organizar. Se o seu salário é pequeno, ele é pequeno agora. Todo o dinheiro que você investe em você, você vai recuperar lá na frente. Eu paguei o intercâmbio do meu filho em 2 anos, gente. Então, façam isso. Pode Exato. falar pro Ronaldo e para ela que fala assim, ó, a Deilza falou que eu posso pagar o intercâmbio em 2 anos, então conversa com ela lá, tá? Que eles vão fazer um A combinado com gente você, faz, tá? viu? Não, mas a gente. E tem muita gente de E que usa a faz, viu? gente como poupança, sabe? Fala assim, ó, eu não tenho Uhum. disciplina para guardar dinheiro. Eu fechei 2 cursos para a Austrália que um dos meninos falou assim para mim, ó, eu não consigo. Falei, tudo bem, então a gente fecha agora, você vai me pagando mensalmente, porque assim eu vou te mandar um boleto, você vai ser obrigado a pagar. Entra no seu fluxo de caixa, Exatamente, sabe? E ele vai viajar daqui a 2 anos. Tudo exatamente. bem. Exato, vai guardando dinheiro, gente. Põe na sua cabeça, invista em você. Apenas isso, invista em você. É o investimento e não tem coisa melhor no mundo do que investir em você. É o seu momento. Então pense que é o melhor presente que você pode se dar e escolha um lugar que você se imagine lá, E vem entendeu? conversar, a gente vai Esquece tirar todas essas dúvidas de como é o lugar. A gente vai ajudar vocês com isso. exatamente e depois manda uma foto bem linda pra gente ficar falando assim, mano, que Ai, da quero hora, estar mano. lá! É, Eu queria estar lá, mano, que show de bola fazer isso, sim, sim. né? É muito. Eu acho que assim, Olha, a é, Deise escreveu uma coisa. Quando a gente quer, fazemos acontecer. A gente faço falou muito sobre isso. muito. Fazemos. E tá todo mundo Nada falando é que o papo impossível. foi muito bom. Mas, gente, falar sobre intercâmbio, quem tá curtindo isso aí, depois que fizer, faço questão de fazer uma live comigo para falar se a gente estava falando a mais ou se era verdade. Eu faço questão, assumo esse compromisso. Quem fechar um curso com a gente, depois a gente vai fazer uma live e a gente vai falar se a gente estava exagerando ou se era isso Ou mesmo. não.
né? Vou trazer o Cauã para fazer uma live para explicar como que é ser um intercambista aos 16 anos. Então, não é, é que eu acho que eles têm um negócio que eles são mais destemidos, né? Eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai ficando mais ajuizado e mais temido, talvez. Eles vão com medo mesmo, e a gente não, a gente fica com um pouco o pé atrás e tal, mas eu acho que essa é a parte muito boa, porque aí você se joga, você simplesmente vai, e aí a coisa flui de uma forma tão genuína, tão natural, tão orgânica, que a coisa, quando você vai ver, você olha e fala, meu Deus, por que que já acabou? Por que que já foi? Eu demorei tanto para me planejar e já acabou, né? E é Gente, assim, só vai. Só vai. sim, Vai com força e fé. Só vai. sim. É Dê. incrível. Muito, muito, muito obrigada. Eu sei o remeleixo que você fez na sua agenda, que a gente causou na sua agenda, mas aí tá a Tudo bem. resposta de todo mundo que está entrando, está aqui, eu acho que babando nesse papo, igual a gente aqui. Eu já tinha certeza que Foi ia um ser papo sucesso, gostoso. mas, enfim, eu não tenho como te agradecer essa disponibilidade que você gentilmente cedeu Eu para que gente. agradeço. E conte com a gente sempre para os próximos 200 intercâmbios seus e dos seus e de todo mundo, que a gente faz com o maior carinho, o maior prazer da vida, mesmo. Eu quero que Obrigada. os meus alunos façam bastante nesse momento. Amém. Eles Ó, gente, merecem. ó, Inglaterra tá aberta, fica a dica. Até o momento dessa live Vão. tá aberta. Mas é isso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Bye, bye.